Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Continuando a nossa série de pílulas, o tema hoje é a própria ideia de pílulas filosóficas, a ideia de por que faz sentido percorrermos esta história do conhecimento. Como professor, nossa agenda de aulas tem colocado um ritmo que acaba tirando um pouco aqui o gás de poder fazer os vídeos todos os dias, mas estamos retornando e vamos manter o ritmo de uma pílula por dia. Ao terminar uma série sobre Spinoza, eu aqui talvez abordaria Hume ou outro autor, e aí eu fiquei me perguntando sobre a necessidade de falar um pouco do conhecimento como um todo. Porque para nós que somos profissionais, no meu caso sou professor de filosofia, nós acabamos nos envolvendo com o conhecimento e não nos perguntamos o que nos motiva realmente nesse envolvimento, nesta jornada. E aí eu comecei a ver trabalhos de outros colegas, youtubers que são professores, têm formação acadêmica, são profissionais muito qualificados dos respectivos campos que atuam, especialmente essa ideia do divulgador científico. E aqui algumas referências que eu tenho, e observando a conversa deles, eu também comecei a me perguntar o que me motivou, o que me fez entrar no mundo da filosofia, como lá no canal o Sérgio Sacani, o professor Sérgio Sacani, tem posto para os seus comentadores, pelos seus entrevistados, no novo canal que ele tem levado adiante, Ciência Sem Fim. Aqui vou deixar a indicação na descrição do excelente trabalho que eles fazem sobre ciência. E mesmo, e seus entrevistados, um divulgador que é o professor Pirula, depois o próprio jornalista que faz o Manual do Mundo, o Tenório, Iberê Tenório, que também é um outro divulgador de ciência. E essa turma, fiquei vendo a conversa dessa turma e todos lembravam de que em algum momento lá na sua infância tiveram acesso àqueles livros ilustrados, tiveram acesso a alguma coisa que despertou neles esse gosto pela ciência. O Pirula teve um contato com alguma coisa ligada à área que ele pesquisa atualmente, que é a ideia de paleontologia. O Iberê da área de jornalismo, de formação, mas teve contato com aquelas enciclopédias dos anos 80, ilustradas de ciência. E eu fiquei me vendo ali e que eu também tive contato com alguma dessas coisas. Em algum momento, a escola que eu estudei ali de quinta até o ensino médio, tinha uma biblioteca que para mim era um negócio mágico, porque tinha uns mapas, que tinha relevos, era uma coisa que me seduzia profundamente. E, enfim, eu fiquei lembrando disso e lembrando que nosso trabalho aqui de divulgação filosófica, ele também tem essa característica que os divulgadores científicos têm imprimido, digamos aqui no Facebook, utilizado este método de difusão. Ou seja, um compromisso com uma difusão, com um conteúdo que tem validade no âmbito filosófico, no meu caso, e no caso deles, no âmbito da ciência. E que isso tem um público, tem pessoas interessadas nisso. E eu comecei então a fazer um catálogo, vou fazer mais adiante, de canais de filosofia que são feitos por professores, por profissionais, e que de certa maneira se colocam na rede, neste meio de comunicação, como uma nova forma de divulgação, uma nova forma de cultivo de saberes sérios, articulados, estruturados, e não, digamos assim, essa moda que às vezes pega, né, o vídeo de 30 segundos, as brincadeiras, quer dizer, mais para uma outra perspectiva, que é do entretenimento, que eu creio que continuará existindo, mas está se criando vagarosamente uma cultura de que nestes meios pode-se encontrar conteúdos com validade acadêmica e com validade científica. Isso tem se mostrado no meio acadêmico uma espécie de revolução, ou seja, nós não encaramos mais esses meios
de uma perspectiva negativa, mas como aquilo que ele é possível e fabuloso, eu poder entrar em contato com pessoas de várias partes do Brasil, fora do Brasil sobretudo. É extraordinário esse recurso e essas possibilidades. E então eles têm discutido um pouco isso no canal lá que o Sérgio Sacani que coordena, que é o Ciência Sem Fim. O próprio canal do Sérgio Sacani também eu acompanho, o Space Today, que é de questões ligadas à astronomia. E nós da filosofia acabamos tendo interesse em vários campos, e a cosmologia, que é o interesse da filosofia, que se aproxima da astronomia, também digamos assim, ali, gosto de assistir aqui e acolá algumas reflexões que ele faz, porque, de certa maneira, fornece bastante reflexão para a ideia e para os conceitos de cosmologia, que é essa matéria mais filosófica. E o Manual do Mundo nem se fala, eu acompanho com muita frequência, e acho assim o máximo, super cativante. E o Pirula é um campo que eu via mais coisas há um tempo passado, nas respectivas áreas de conhecimento dele, e acabei não seguindo tanto, ainda que sabemos da brincadeira dos longos vídeos que o Pirula fazia, e como acadêmico a gente sabia da qualidade do trabalho dele, e portanto eu mesmo já assisti vídeos, mesmo que sendo a unidade de medida Pirula, que é exatamente uma brincadeira para dizer que é muito tempo. Todos nós acadêmicos apreciamos essa unidade de medida, e para nós fazermos vídeos de 3 minutos, por exemplo, de 4 minutos, é um terror, né? É terrível para nós isso. A gente gosta mesmo de perder a noção do tempo e poder ir bem longe. Mas toda essa geração, que eu acho que é a minha geração, nós então estamos descobrindo o potencial desses recursos, e somos, cada um nos seus respectivos campos, esses indivíduos que têm aproveitado esse processo. Né? Tem o Átila Yamarino também, que é excelente divulgador, que já o conhecia desde o outro trabalho dele sobre nerdologia, que é também fascinante, e eu gostava muito de acompanhar, e sempre que posso eu acompanho. Então toda uma geração de pessoas qualificadas, que somos essa geração que nascemos antes da massificação do computador, ainda que eu pessoalmente tive contato com o computador, com um certificado, com um comprovante de ter feito um curso de MS-DOS em 89, em Governador Valadares, no leste de Minas, estado onde eu nasci, e também estudei, fiz graduação em Belo Horizonte, na universidade, na PUC Minas. E então, desde essa época, de certa maneira, eu tive algum contato com o computador, mas nós somos de uma geração que o computador não era o centro, o smartphone não era o centro, e nós, digamos assim, aprendemos nos livros, utilizando lápis, lapiseira e livros mesmo. E fizemos aí nossa formação universitária por esse período. Eu fiz filosofia, fiz outras formações, fiz mestrado e continuo estudando ainda hoje em outras etapas de formação no âmbito da filosofia. E de modo então que nós somos essa geração que nasceu antes dessa aparelhagem toda chegar, e que atualmente temos nos apropriado dessa aparelhagem de um modo com bastante destreza, com bastante tranquilidade de uso. Então essa ideia de que nós somos a geração que não sabemos, porque nós não nascemos digitais, eu acho que é meio verdade. Tem toda essa turma que eu acabei de citar aqui, que estamos aproveitando esta dinâmica desses recursos, exatamente para que a gente possa divulgar ciências, divulgar ciência com qualidade, criando conteúdos tanto estimulantes, como por exemplo o Manual do Mundo, cumprindo aquela função que lá na nossa infância foi cumprida pelos livros e pelas coleções, e também no meu caso específico com a filosofia, que é uma área teórica. No nosso trabalho aqui de pílulas é exatamente esse o nosso desejo, criar essas abordagens mais rápidas e com o tempo inclusive aprofundar a forma, variar a forma de difusão, mas sobretudo criar este ambiente em que os indivíduos possam gostar do conteúdo e cumprir aquele papel de difusão e iniciação
nessas áreas de conhecimento. A filosofia, ela não é ciência no sentido da física, da geologia, da paleontologia, mas ela é um modelo de conhecimento rigoroso, digamos assim, que convive muito bem no ambiente universitário. Então, às vezes, dizer que eu faço difusão filosófica pode ser meio genérico, assim, no sentido de... E às vezes eu digo filosófico-científica, porque a filosofia, então, nesse sentido acadêmico, ela tem, enquanto rigor, sistematicidade, estruturação lógica, e estruturação lógica não é uma maneira de dizer, é uma disciplina desta área, chamada lógica. Enfim, então, a filosofia tem todo um rigor, e nesse sentido, a filosofia é semelhante às demais ciências. E como divulgador, é exatamente o nosso interesse, é manter esse desafio de divulgar ideias, mas não divulgar pseudo-ideias. A filosofia não trabalha com esta proposta. Enfim, este vídeo intermediário aos próximos autores, que os próximos vídeos eu retomo as pílulas sobre os autores filósofos, era exatamente para fazer uma espécie de pré-avaliação e balanço do nosso trabalho que tem sido feito até aqui. Eu acho que, sem dúvida, se olharmos os números, os acessos são muito modestos, mas para mim está sendo muito gratificante de vários pontos de vista, desde o retorno e a repercussão positiva profissional, que já me gerou esse trabalho de fazer as pílulas, e a minha percepção de que tem um pequeno público que acompanha e que interage, às vezes não diretamente no próprio canal, acaba interagindo pelo WhatsApp, pelo e-mail ou por outras redes, mas assim eu fico muito contente e estimulado em manter esse ritmo de produção e compreendendo os impactos positivos que esta contribuição minha com as pílulas tem feito. Enfim, a ideia é continuar com as pílulas de conhecimento filosófico até os pensadores contemporâneos. Eu creio que isso deve chegar lá por fim de janeiro, mas não tem um compromisso radical. E depois disto, eu pretendo aprofundar numa nova versão, aí sim, esses conhecimentos que agora eu tenho apresentado em formas bem breves. Aí eu vou escolher por demanda do público e por questões que eu julgo estratégicas, para fazer vídeos mais demorados, mais temáticos, por exemplo, dedicar mais tempo a pensadores estratégicos como Platão, como Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, os que eu vou falar ainda como Kant, Hegel, Schopenhauer, esses autores que de certa maneira eu já estudei, já lecionei sobre eles e que eu julgo interessante uma abordagem mais aprofundada, mais detalhada. Isso fica para o próximo ano com certeza, porque o projeto é terminar estas pílulas e que elas funcionem como este primeiro contato, essa primeira interação com um filósofo e de modo filosófico, sem propriamente uma preocupação escolar, de cobrir os temas da escola, mas cumprindo uma ideia mais geral do gosto daquele indivíduo que chegará neste tema, não porque é uma atividade escolar, que é esta marca nossa. Quer dizer, eu entrei em contato com a filosofia desta forma, e esses cientistas como o Pirula, eu não sei se o Sérgio Sacani também foi assim, mas o Iberê Tenório e vários outros que andei vendo, nós chegamos nessas áreas que hoje nós nos dedicamos, meio que de uma forma não obrigatória. E talvez por isso é a nossa paixão e é a paixão que a gente se dedica até hoje. Enfim, muito obrigado. Até um próximo vídeo, uma pílula filosófica.